Boa noite, a paz do Senhor, que Deus nos abençoe. Estamos iniciando mais um culto a Deus e é uma alegria estar na casa do Senhor, poder cultuar o seu santo nome, poder buscar a sua face, o entendimento da sua palavra. E estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus e dar início ao nosso culto, amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por mais uma vez estarmos aqui reunidos no teu santo nome. Tu és um Deus maravilhoso e estamos aqui, ó Deus, para buscar a tua face. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Recebe, Senhor, tudo que for feito aqui, que seja para a honra e glória do teu santo nome. Recebe a nossa oração, recebe os nossos louvores. Fala conosco também, ó Pai. Nós precisamos ouvir a tua voz. Nós precisamos, ó Deus, seguir as tuas orientações. Nós dependemos do Senhor a cada instante da nossa vida. Muito obrigado, Deus, por esta oportunidade. E é no nome do teu Filho Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Antes de convidar o grupo de louvor, gostaria de compartilhar só um versículo aqui de 1 Crônicas 29. Uma oração, pode sentar, irmãos. Uma oração que Davi faz em louvor a Deus. Ele diz assim no versículo 11: Tua, ó Senhor, é a grandeza e o poder e a glória e a vitória e a majestade. Porque tudo o que está no céu e na terra é teu. Teu é o reino, ó Senhor. Tu és exaltado como cabeça acima de tudo. É esse Deus que nós vamos louvar, é esse Deus que nós vamos engrandecer o nome nesse momento. Amém? A equipe de louvor. Boa noite, irmãos, graça e paz. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas.
Em teus braços é o meu descanso. 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 Agradecemos a oportunidade. Graças a Deus. Meus irmãos, antes de fazer uma reflexão acerca do tema, uma reflexão introdutória acerca do tema que será ministrado pelo pastor Marconel, gostaria de parabenizar as mamães aí que estão presentes, as que estão assistindo, as que vão assistir depois, pelo seu dia, né? E agradecer a cada uma delas por tudo aquilo que elas fazem, né? Nos auxiliando na criação dos nossos filhos, se dedicando, realmente, sem a mãe aos nossos lados, né, fica muito difícil a caminhada. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus possa fortalecer, dando saúde, dando sabedoria, dando discernimento e fortalecimento. Amém? Que Deus abençoe a cada mamãe. Meus queridos, hoje o pastor Marconel, ele vai dar continuidade ao estudo, né, à exposição do livro de Gálatas, e o tema que ele vai tratar hoje é o Evangelho da Justificação pela Fé. O Evangelho da Justificação pela Fé. Eu peço que os irmãos redobrem a sua atenção com relação a esse tema, porque as boas novas de Deus, o Evangelho genuíno, o Evangelho verdadeiro, é a única providência que Deus deu para a salvação daquele que crê. Sem a verdade do Evangelho genuíno, nós estamos fadados à morte, à condenação eterna e ao sofrimento eterno. Então redobrem a sua atenção, porque o tema hoje é de suma importância. E o que a gente mais vê por aí são pessoas querendo perverter a verdade de Cristo. Pessoas querendo perverter o Evangelho genuíno do Senhor. E dentro desse aspecto, eu gostaria de trazer uma reflexão, de refletir aqui com os irmãos, do porquê as pessoas rejeitam a verdade de Deus. Por que as pessoas não têm tanta dificuldade para compreender o Evangelho genuíno, o Evangelho da verdade? Então, eu não quero me demorar muito, e dessa vez eu prometo, assim, vou fazer o possível para não me alongar muito. E eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Salmo, Salmo número 2. Eu vou ler só os 3 primeiros versículos, porque esse salmo ele traz muita luz a respeito do porquê as pessoas têm rejeitado o Evangelho genuíno de Deus. Salmo 2, só os 3 primeiros versículos, amém? Diz assim a palavra do Senhor, a versão que a gente costuma usar aqui na nossa igreja, é a King James, 1611, e diz assim o verso 1. Porque os pagãos se irritam e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se posicionam e os governantes tomam conselhos juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras em partes e lancemos longe de nós as suas cordas. Somente até aí. Esses 3 versículos, eles deixam muito claro porque as pessoas rejeitam o Evangelho da verdade. No versículo número 1, começa com uma pergunta. Ele pergunta: por que os pagãos se irritam? Quem são os pagãos? Em algumas versões está escrito: por que os gentios se irritam? Na NVI, por exemplo, por que as nações se irritam? Mas quem são essas pessoas? Quem são os pagãos?
Dentro do contexto aqui, pagãos e gentios são todas aquelas pessoas que se rebelam contra Deus. São todas aquelas pessoas que não aceitam os absolutos de Deus. E eles se irritam. No original, se enfurecem, como se fosse um mar bravio, como se fosse um mar revoltado. Você imagina um mar revolto, onde é impossível uma navegabilidade, onde é impossível você permanecer de pé dentro de uma embarcação devido à violência das ondas. É assim que aquelas pessoas que se rebelam contra Deus, elas ficam com relação aos absolutos de Deus. Elas se irritam e os povos imaginam coisas vãs. Ele pergunta, o salmista aqui, ele pergunta por quê? Que as nações, os pagãos se irritam, ficam enfurecidos, ficam irados contra as coisas de Deus, e os povos imaginam coisas vãs. Por quê? O que é imaginar coisas vãs? Porque ele considera que essas pessoas que se revoltam contra as verdades de Deus, principalmente contra o evangelho genuíno, elas se irritam, ficam iradas e ficam imaginando coisas vãs, coisas fúteis, coisas inúteis. Porque o salmista sabe que é inútil se rebelar contra Deus. É inútil o homem querer prevalecer contra um Deus que é todo-poderoso. Por mais que eles imaginem maneiras de afrontar a Deus, tudo o que eles possam fazer são coisas inúteis diante de um Deus que é todo-poderoso. Aí no verso 2, continua aqui falando a respeito dessas pessoas que se rebelam contra Deus, que são contra tudo aquilo que Deus diz como verdade. Diz assim: os reis da terra se posicionam. Se posicionar aqui não é apenas tomar partido. Se posicionar aqui é como se fosse entrar em formação militar. É como se estivesse preparado para a guerra. Eles estão tão irados, eles imaginam tantas coisas fúteis, mas eles são organizados. Eles se posicionam como se estivesse assim, com a faca no dente, como a gente tem costume de falar. Eles estão dispostos a elevar o tom. Eles estão dispostos a fazer o que for possível para enfrentar as coisas que Deus estabeleceu como verdade. Eles se organizam. Eles não estão de brincadeira. Eles vêm realmente com a postura de ataque. E a gente pode ver isso na atualidade. Qualquer coisa que a gente fala, qualquer verdade que a gente expressa, nós estamos passíveis de até responder na justiça. E isso se não for agredido por aí. E ele continua dizendo: e os governantes tomam conselhos juntos. Eles estão organizados, eles tramam, eles fazem comunidades, eles se organizam. Então, quando ele diz aqui que eles tomam conselho juntos, é porque eles estão enganjados nessa causa de jogar por terra, de lançar por terra tudo aquilo que Deus colocou como estatuto para o ser humano. Tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que aos olhos da fé nós entendemos e sabemos foi Deus que estabeleceu. Os homens estão contra essas verdades. Aqueles que se rebelam, esses pagãos que se irritam, esses povos que imaginam coisas vãs, os reis da terra que estão em posição de governo, estão em posição de liderança, e não são poucos, têm se levantado contra Deus, têm se levantado contra a fé, têm se levantado contra o evangelho genuíno de Deus. E o pior de tudo, irmãos, que até dentro de igrejas isso tem acontecido.
Quantas distorções nós vemos em algumas ministrações. Eu ouso dizer que na maioria das ministrações que a gente vê por aí, distorções, ou acrescentando doutrina ou retirando ensinamentos. É o que a gente vê com o liberalismo teológico, é o que a gente vê com o legalismo, é o que a gente vê com toda sorte de distorção do evangelho genuíno. Até mesmo dentro das igrejas. Essas pessoas têm se levantado e têm distorcido a verdade de Deus. Agora, esse verso 3 é o versículo chave disso aqui. Por quê? Por que as pessoas têm agido dessa maneira? Em rebelião contra Deus. Olha o que o verso 3 diz. Rompamos as suas ataduras em partes e lancemos longe de nós as suas cordas. Quem está dizendo isso são os pagãos que se irritam, os povos que imaginam coisas vãs, esses líderes que se juntam e se organizam para distorcer a verdade de Deus. Eles dizem isso. Rompamos as nossas ataduras. Em algumas versões, na Almeida Revista e Atualizada, por exemplo, diz laços, na NVI, diz rompamos as nossas correntes e lancemos longe de nós as suas cordas. Para quem anda em rebeldia com Deus, os laços de amor de Deus é uma prisão. Eles não entendem que os laços de amor de Deus por nós nos faz livre da morte, do pecado e da condenação eterna. Que as ataduras que eles chamam de prisão, na verdade são laços de amor. Lá em Oséias 11, 4, se não me falha a memória, diz isso. Que ele nos atrai, que o Senhor nos atrai com laços de amor. Mas para aquele que não quer a verdade de Deus, aquele que não quer considerar o evangelho da justificação pela fé, isso aí é uma prisão, é uma atadura, é como se eles estivessem amarrados. Pobre daquele que pensar que se apartar de Deus, ele vai estar livre. Só tem dois caminhos. Ou você é servo do Senhor, é escravo do Senhor, ou você é escravo do inimigo, ou você é escravo de Satanás. E a palavra de Deus, ela mostra e explica por quê as pessoas têm rejeitado a verdade de Deus. Eles querem ser o centro de todas as coisas. O homem quer ser o centro de todas as coisas. Já chegou a perverter o evangelho de tal maneira em que o homem é o centro da salvação, onde Cristo é apenas um mero coadjuvante, rendido à vontade do homem, se o homem quer ou não ser salvo. E o evangelho da justificação pela fé diz que, ao contrário, que a salvação é um ato soberano de Deus. Mas as pessoas têm muita dificuldade de abrir mão, de querer entregar 100% da sua confiança na mão daquele que nos guarda, e que nos salva e que nos resgata. E é por isso que as pessoas têm rejeitado essa verdade. Porque o homem tem essa dificuldade de abrir mão da sua vaidade, de abrir mão da sua influência. E acham que estar nos braços e na dependência total de Deus é como se estivesse numa prisão, como se estivesse com as ataduras nas suas mãos. E agora, para encerrar, eu vou ler só o verso 4 e o verso 5. Porque isso tem um preço. E o verso 4 e o verso 5 mostra a reação de Deus diante daqueles que se rebelam contra Ele, que não aceitam a verdade do evangelho genuíno. O verso 4 diz aqui: aquele que se assenta nos céus se rirá.
Quem é que se assenta nos céus? Aqui está falando de governo absoluto de todas as coisas. É o próprio Deus. Olha a reação de Deus. Aquele que se assenta nos céus se rirá. O Senhor os terá em escárnio. Quando Deus olha o homem se rebelando e querendo romper as ataduras, achando que ele pode estar no domínio de todas as coisas, Deus olha e acha graça. Mas não porque ele se agrada disso. É uma forma zombeteira de saber que o homem não tem poder algum para nada, quanto menos para se salvar, quanto menos para decidir sobre a sua salvação. E Deus olha do céu e simplesmente despreza essas atitudes de rebelião contra as suas vontades, contra os seus desígnios. E não para por aí. Aqui a gente viu claramente que ele zomba. Não porque, como eu havia dito, ele se agrada disso. Mas não fica só aqui. O verso 5 diz: então lhes falará na sua ira. Deus vai falar na sua ira. Você imagina um Deus todo-poderoso irado. Qual é o resultado disso? E os aborrecerá no seu desgosto pesaroso. As consequências são duras. As consequências são pesadas para aqueles que querem romper os laços com o Senhor, para aqueles que estão em oposição à verdade de Deus, para aqueles que contribuem para que isso aconteça. Que Deus tenha misericórdia de tantas pessoas, de tantos líderes religiosos e de tantas pessoas também que seguem esses líderes, que pregam um evangelho pervertido, um evangelho diferente daquele que Deus estabeleceu como verdade. Porque o preço é muito caro. Esse verso 5, então lhes falará na sua ira e os aborrecerá no seu desgosto pesaroso. A mão do Senhor é pesada. Ele é amor, mas também é justiça. E ele não pode se contradizer. E nós? E aqueles que conhecem o evangelho da justificação pela fé? Eu quero encerrar com essa reflexão, que cada um possa refletir. E as pessoas que conhecem a verdade, que já sabem o que é o evangelho da justificação pela fé, o que temos feito, como temos reagido, como temos nos comportado, cônscios, sabendo da verdade. Será se temos agradado a Deus com as nossas atitudes? Será se temos caminhado de acordo com a verdade que nós conhecemos? Ou será que estamos levando a vida de uma maneira despretensiosa, tranquila, mas que muitas vezes não condiz com a verdade que nós conhecemos? Então, que a gente possa refletir nisso. Aqui a gente viu o porquê as pessoas rejeitam tanto o evangelho da verdade. Mas também cabe a nós a responsabilidade de andarmos conforme esse evangelho que nos é apresentado pela Bíblia, o evangelho da verdade, o evangelho da justificação pela fé. Que a gente possa andar e caminhar e pautar as nossas atitudes de acordo com essa verdade estabelecida por Deus. Que Deus nos abençoe. E eu gostaria de chamar o grupo de louvor. Logo mais eu vou pedir para o pastor Júnior estar orando aqui pela vida do pastor Marconel. E o pastor Marconel vai trazer a palavra. Amém? Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Graça e paz.
escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são seus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Agradecemos a oportunidade. Amém. Boa noite, igreja. Vamos fechar nossos olhos. Vamos orar pelo pastor. Pai Santo e Eterno Deus, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, como igreja, congregando, aprendendo mais das coisas do reino. Que o Senhor venha, Pai, falar conosco mais uma vez. Que o Senhor venha usar a instrumentalidade do Teu servo, o pastor Marconel, para entregar aquela mensagem que o Senhor preparou para esta noite, Senhor Deus. Nós te pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo venha nos dar o entendimento necessário, Senhor Deus, para que possamos não somente ouvir, mas aplicar esse ensino em nosso coração. Pai, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. É uma honra estarmos aqui mais uma vez para glorificar o santo nome do nosso Senhor Jesus, para aprendermos mais da sua palavra. Como o irmão Frank já trouxe essa noite, nós vamos dar sequência na carta aos Gálatas. E hoje nós falaremos de um assunto muito importante, é muito pregado, mas nesse contexto de Gálatas eles chegam a ser um pouco mais importante, porque está dentro dos princípios que nós vivemos hoje em dia, está dentro do contexto de igreja que nós vivemos hoje em dia. Nós começamos na última pregação a falar sobre essa carta,
Então vou trazer um breve resumo para a gente se lembrar. Nós estudamos do capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Nós falamos ali da saudação inicial, né? Falamos que a carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Falamos que essa carta foi escrita entre os anos 49 e 53, não se sabe a data aí fixa. Falamos que essa carta foi a primeira carta a ser escrita, então é a carta mais antiga do apóstolo Paulo. E por ser a primeira carta, é impressionante o seu conteúdo, porque tão depressa as pessoas já estavam sendo divididas, já estavam sendo ludibriadas, enganadas por um evangelho misturado, né? Um evangelho que não prega somente a verdade. E o apóstolo Paulo, ele tem contato com essa notícia dessa igreja, que essa igreja estava se desviando, que aquele povo que outrora ouviu a sua pregação e que estava se arrependendo, que estava crendo, estava também crendo e ouvindo pregações de pessoas que não eram fidedignas, de apóstolos falsos, de pastores falsos, de mestres falsos, trazendo um a mais, trazendo um evangelho diferente daquele que foi pregado pelo apóstolo Paulo. E a gente viu que essa carta vai ser uma carta escrita, uma carta dura, diferentemente das demais cartas, que ele traz um tom mais ameno, né, um tom mais amoroso. Essa carta não. Ele vem trazer realmente uma exortação. Então nós vamos ver palavras duras do apóstolo Paulo. Nós vamos ver uma retórica forte contra essas pessoas que estavam pregando dentro daquela igreja e trazendo um falso ensino. E logo nos primeiros versículos a gente vê no primeiro versículo ele se defendendo. Ele vai falar sobre o seu apostolado e ele vai dizer que aquele apostolado não é de homens. Nós falamos sobre isso. Que é um apostolado de Deus. Que ninguém o colocou ali. Que ninguém o deu a responsabilidade. Que ele recebeu do próprio Cristo Jesus. E ele vai falar isso também um pouquinho mais à frente, nos versos 7 em diante. De que ele aprendeu do próprio Cristo. Que ele tem autoridade para isso. E ele se apresentando assim, ele se impressiona com uma igreja que é tão nova na fé. E que, por ser tão nova na fé, já estava se esquecendo das doutrinas basilares do cristianismo. E da doutrina primordial. Da doutrina da justificação. Que é isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos entrar nesse tema, a justificação pela fé. O evangelho da justificação pela fé. E esse pequeno bloco de versos que nós vamos ler do verso 6 ao 10, a gente pode resumir dessa forma. Mas toda a carta ela vai ser dividida nesse assunto maior da justificação pela fé e em blocos pequenos de como ele vai se defender. Ou defender o evangelho que ele prega, que ele diz ter autoridade. Então nós vamos ler hoje do verso 6 ao verso 10, onde nós vamos ver ele trazendo autoridade ao que eles, como apóstolos, já pregaram e sobre a fé que nós temos que ter para a justificação dos nossos pecados. Amém? Então a carta de Gálatas ela é escrita para uma igreja que estava sendo deturpada por judaizantes. Né? O que são judaizantes? São pessoas que se converteram do judaísmo para o cristianismo, porém não abandonaram as práticas judaizantes. E pessoas que creram em Cristo Jesus, mas queriam também guardar o sábado. Pessoas que creram em Cristo Jesus, mas precisavam comer certos tipos de alimentos ou não comer certo tipo de alimentos. Pessoas que creram em Cristo Jesus, mas achavam que alguns dias do ano, alguns dias da semana são mais especiais. Algumas datas comemorativas precisariam ser guardadas para eles continuarem em santificação. Então perceba, foi dentro desse contexto que o apóstolo Paulo escreve a carta mais firme dele. E esse contexto ela traz para nós, nos dias de hoje, princípios. Por quê? Porque nós não pregamos contra essas pessoas. Nós não pregamos contra judaizantes. Pessoas que eram do judaísmo e se transformaram em cristãos. Não, nós pregamos para cristãos que têm esse princípio judaizante no coração. Cristãos que acreditam veementemente que precisam de alguma coisa a mais além de Cristo. Cristãos que não creem somente no sangue, mas precisam guardar dias, precisam parar de comer, precisam usar certo tipo de roupas. Cristãos que precisam fazer um certo tipo de coisas para acrescentar ao sacrifício de Cristo. Então perceba, a data mudou. As pessoas mudaram, mas o princípio segue na igreja. E o interessante também, e a gente não pode deixar de falar, é que essa carta ela não é escrita para pagãos. Ela é escrita para um povo de Deus, uma igreja que estava se desviando. Uma igreja que estava crendo em algo diferente daquilo que foi pregado.
E quando nós lemos essa carta, nós precisamos ter essa mentalidade. Essa carta foi escrita para nós, cristãos, que muitas vezes nos desviamos por não crer na doutrina fiel da justificação pela fé. E eu tenho certeza que nós aqui, uma hora ou outra, em alguma etapa da nossa vida, nós caímos ou cairemos nesse erro dos Gálatas. Por isso que essa carta tem que ser uma carta pregada e tem que ser uma carta guardada no nosso coração. Na versão que eu trouxe é a versão da King James, um pouco mais tradicional, 1611. Mas os irmãos que tiverem aí e puderem acompanhar comigo, verso 6 ao verso 10 diz assim: Admiro-me de que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é um outro. Entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Porém, ainda que alguém, nós ou um anjo do céu, vos pregasse algum outro evangelho, além do que vos pregamos, que seja ele amaldiçoado. Como já vos dissemos, digo-vos agora novamente, se algum homem pregar-vos algum outro evangelho, além do que recebestes, que ele seja amaldiçoado. Pois persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu estivesse ainda de agradar aos homens, eu não deveria ser servo de Cristo. Amém? Vamos ficar por aqui, porque a partir do verso 10 ele vai entrar em outro tema, no tema da justificação, só que num outro contexto. E aqui nós precisamos entender o primeiro ponto. Admiro-me. Um verso no grego de espanto. Por que é um espanto? Eu fico admirado. Né? Ele está dizendo. Muito me admira. Por que é um espanto? Porque ele está falando a crentes. Porque ele está falando para uma pessoa como eu e você, que dizemos que cremos em Cristo Jesus. A admiração não seria tanta se fosse um pagão. A admiração não seria tanta se fosse uma pessoa que não cresce no Evangelho. A admiração não seria tanta se fosse pessoas que dizem crer no Evangelho, mas que não fossem doutrinadas pelo próprio apóstolo. O admiro-me aqui é justamente o espanto. Isso me espanta. O que me espanta? De que tão de breve ou tão rapidamente vocês se desviastes daquele que vos chamou para a graça, para um evangelho diferente, ou para um outro evangelho. E aqui o desvio não é o desvio da graça, não é cair da graça. É um desvio de caminho, um desvio de rota. Vocês estavam no caminho correto. Vocês aprenderam da forma correta. Vocês sabem o que precisa ser correto. Porém, vocês estão dando ouvidos a pessoas que pregam diferente. Vocês estão dando ouvidos a pessoas que pregam o evangelho misturado. Como ele vai dizer aqui, um evangelho pervertido. Um evangelho que acrescenta, ou um evangelho que diminui. Isso me admira. Por que me admira? Porque vocês são cristãos. Porque vocês são pessoas que foram doutrinadas. Porque vocês são cristãos que sabem a verdade do evangelho. Vocês são cristãos que sabem aquilo que nós pregamos a vocês. E isso me admira. Porque vocês estão se desviando muito rapidamente. Vocês estão mostrando que não estão fundamentados no evangelho verdadeiro. Vocês estão mostrando que vocês estão dando ouvidos a qualquer pessoa, a qualquer apóstolo, a qualquer mestre. Mas cuidado. Admiro-me de que tão de breve vocês desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho. E quem chamou é o próprio Cristo. Quem chama é o próprio Deus. E aí logo em seguida, no verso 7, aí, ele se corrige. Né? Ele fala assim, vocês desviassem do evangelho. E aí no verso 7 ele vai dizer, o qual não é outro. Não existe um outro evangelho, existe um evangelho verdadeiro. Mas a partir do momento que esse evangelho ele é acrescentado, ele é deturpado, ele é ensinado de forma errada, ele se transforma no evangelho que não é verdadeiro. Ele se transforma no evangelho que pode desviar uma pessoa.
Se transforma no evangelho que pode muitas vezes fazer você e eu tropeçar. O qual não é outro, entretanto, há alguns que vos perturbam. Vocês lembram que no verso 1, ele se defende como apóstolo, porque ele sabe que tem apóstolos falsos. Ele diz que não foi apóstolo por nenhum homem, mas por Deus. E nessa igreja tinha apóstolos, tinha mestres e tinham pessoas falsas, ensinando um evangelho deturpado, misturado. Mas o que era essa mistura nesse evangelho? Dentro desse contexto eram as práticas mosaicas. É você não só crer em Cristo Jesus, mas você também fazer aquilo que Moisés mandava. Não só crer em Cristo Jesus, mas precisava acrescentar, praticar alguma coisa. E o apóstolo Paulo, ele se irrita com isso, me admira, porque eu não fui um apóstolo para isso. Eu fui um apóstolo para pregar o verdadeiro evangelho. E vocês ouviram, se converteram. Porém, vocês estão dando ouvidos a outras pessoas pregando algo diferente. Como pode isso? Como tão depressa vocês podem cair? Vocês podem se desviar daquele que vos chamou? Se vocês ouviram a voz do bom pastor, como pode agora ouvir a voz de uma outra pessoa? E é esse o espanto do apóstolo Paulo. Ele vai dizer, entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. E o que me admira, irmãos, é que o evangelho ele é pervertido não só quando você prega de forma errada, não só quando você prega um evangelho diferente, mas quando você acrescenta. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Crer em Jesus Cristo tem que ser suficiente. Quando você crê em Jesus Cristo e crê em mais alguma coisa, já é um evangelho pervertido. Já é um evangelho deturpado. E essas pessoas que fazem isso, como a gente vai ver no verso posterior, são amaldiçoadas. São pessoas que devem ser amaldiçoadas pelo próprio Deus, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. E a pergunta que fica, irmãos, mas nós estamos no século 21. Muitos de nós não fazemos isso, fazemos, irmãos. Nós podemos não fazer o que os judaizantes fazem, mas nós fazemos o que está no nosso alcance. Nós cremos em Cristo Jesus e cremos em mais algum santo. Nós cremos em Cristo Jesus e um copo d'água ali para a cura. Nós cremos em Cristo Jesus e uma oferta de prosperidade. Nós cremos em Cristo Jesus e mais alguma coisa. Ou nós cremos em Cristo Jesus e uma penitência. Perceba, o ser humano, a vontade do ser humano é sempre estar participando da glória. Esse é o problema maior. O problema maior é que nós não somos humildes o suficiente para nos colocar no nosso lugar. Para entender que Cristo ele morreu uma única vez pelos aqueles que creem, pelos seus eleitos. E que o sangue dele é aspergido de forma eficaz. E que não há necessidade de eu, como ser humano, buscar acrescentar a obra de Cristo. A minha parte como ser humano, a minha parte como aquele que foi salvo por Jesus, a minha parte como aquele que creu em Jesus é santificação. É dar fruto, é mostrar através das minhas obras que eu possuo o Espírito Santo no meu coração. Mas não de busca por salvação através das minhas mãos, através dos meus méritos, através do meu conhecimento. E o apóstolo Paulo diz isso. Entretanto, há alguns que vos perturbam. E quantos são os que perturbam a gente hoje em dia? Quantos nós vemos na TV quando ligamos, nos cultos, nas igrejas? Quantas pessoas estão pregando dentro da igreja com um evangelho pervertido? Quantos de nós cremos em Cristo Jesus estando dentro de uma igreja com um evangelho pervertido? Quantos de nós já cremos que nós precisamos de Cristo, mas nós precisamos de alguma coisa? Nem que seja o nosso aceite, nem que seja a nossa autorização, nem que seja a nossa vontade. Cristo pode, né? Quantas vezes a gente pensou assim? Cristo pode, mas se eu não quiser, Ele não faz. Quantas vezes a gente já pensou assim? Cristo pode, mas eu preciso fazer. Deus faz a parte dele e eu faço a minha. Mas perceba, o que o apóstolo Paulo está combatendo é justamente esse princípio. Como você diz que crê em Cristo Jesus, como você diz que o sangue dele é aspergido em você, como você diz que o sangue dele é suficiente se você quer, através do seu suor, através das suas mãos, acrescentar ao sangue puro dele
as suas obras. E eu acho interessante que foi isso que tirou Paulo do sério. Não foi a carta aos Romanos, onde ele tinha que pregar contra pagãos de todas as etnias. Não foi a carta aos Efésios, que ele teve que pregar doutrinas elementares ali do cristianismo e fundamentar aquela igreja. Foi contra uma igreja nova. Perceba, 50 anos depois de Cristo. Poucos anos. Né? Se Jesus morreu em 28 depois de Cristo, né? Nas contas ali, poucos anos. Como que essa igreja tão rapidamente estava se desviando? E o apóstolo Paulo traz a solução. Vocês estão ouvindo pessoas que perverteram o evangelho. Mas não se preocupe, porque essas pessoas, elas serão amaldiçoadas. Não se preocupe, porque muitas vezes vocês vão ver essas pessoas prosperarem. Vocês vão ver pessoas ficarem bem. Vocês vão ver eles pregando um falso evangelho e se dando bem na vida. Mas não é isso que mostra que eles são de Deus. Não é isso que mostra que eles são santificados. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo no verso 9. Esse evangelho não é outro. Entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Eles só querem, irmãos. Porque aqueles que creem em Jesus Cristo, uma hora ou outra, vão entender. O Espírito Santo vai tocar. Você vai saber que está ouvindo algo que não é bíblico. Você vai saber que ali existe um princípio que não é um princípio cristão. Como que um Cristo morreu na cruz? O propósito era esse. Como que ele se encarnou, o verbo se fez carne. Como que ele veio para isso. O propósito dele foi morrer e ressuscitar. Só que essa morte não foi suficiente. Será que o sangue dele não foi suficiente para nós? Será que há necessidade de eu guardar um sábado, né, como os adventistas? Será que há necessidade de eu ter que praticar obras para ter virtudes e com essas virtudes eu alcançar a Deus, como os católicos pregam? Será que é preciso eu crer um anjo e um evangelho diferente, né, como os mormons, com o anjo Moroni? Perceba, e creem na mesma Bíblia, creem no mesmo Cristo, mas que Cristo é esse? Então o evangelho ele tem que ser pregado de forma pura. E é contra isso que o apóstolo Paulo está pregando. E ele vai dizer, porém, no verso 8, porém, ainda que alguém, nós ou um anjo do céu. Olha como ele generaliza, né? Ele poderia dizer, ainda que nós ou alguém viesse, e aí um anjo vem, a gente não, biblicamente aqui o anjo pode, né? Ou ele poderia falar, ainda que um anjo venha e prega, ou outra pessoa, mas um apóstolo diferente ele pode, porque ele tem revelação nova. Poderia ter falado isso, mas não. Ele se inclui. Por quê? Porque ele sabe da soberania de Deus. Ele se coloca debaixo da vontade do Senhor. Ele se coloca debaixo da palavra. Nem ele tem autoridade de perverter o evangelho. É isso que ele está dizendo. Ainda que alguém, nós ou o anjo do céu, vos pregasse um outro evangelho, além do que vos pregamos, que seja ele amaldiçoado. Olha como isso é forte. Por quê? Porque aqui as palavras é do apóstolo Paulo. Porque aqui as palavras são instrução, são inspiradas pelo Espírito Santo. Quem está falando aqui não é uma pessoa que se diz apóstolo, é uma pessoa que foi chamada pelo próprio apóstolo, como ele diz no verso 1. Quem está dizendo aqui é uma pessoa que fundamentou aquela igreja. E ele se coloca debaixo desse julgo. Se um dia eu vier com uma pregação diferente, se um dia eu aparecer com um evangelho diferente, que eu seja amaldiçoado. É isso que ele está dizendo. Porque não existe autoridade maior do que a mensagem de Cristo. Não existe autoridade maior do que a suficiência de Cristo. Do que a morte dele. Do que a ressurreição dele. Porque a justificação. Nós somos feitos justos através do sangue dele. Não é através da sua obra. Não é através do monte que você sobe. Não é através das suas orações. Mas perceba, tudo isso faz parte da vida cristã. Mas não é isso que faz você ser salvo. Não é aí que está a sua salvação. Não é no dia de guarda. Ah, pastor, mas eu quero guardar segunda-feira, eu quero guardar domingo, meu irmão. Guarde o dia que você quiser. Mas não é isso que faz você ser salvo. Não é o evangelho prega. O Cristo, somente Cristo, ele é suficiente para você. Ele precisa ser suficiente. Se eu creio em Cristo em mais uma campanha, Cristo em mais alguma coisa, já não é só Cristo. Cristo deixou de ser prioridade. Você está com princípios judaizantes. E é contra isso que o apóstolo Paulo prega. E aqui entra o que, irmãos? Entra falsos apóstolos.
Quantos falsos apóstolos nós temos hoje? Né? O último apóstolo, a Bíblia é clara em dizer, morreu no primeiro século. Quantos falsos pastores nós temos hoje? Por que é falso? Porque prega aquilo que a Bíblia não prega. E a Bíblia é clara. O Espírito de Deus, ele guia em toda a verdade. Se você está pregando a mentira, você não tem o Espírito de Deus. O Espírito Santo fala daquilo que ouviu de Cristo do Pai. Se você traz algo a mais que Cristo, que Deus, que os apóstolos, que a palavra do Senhor não traz, aquilo é seu, é da sua mente, da sua cabeça. Não é de Deus. Quantos falsos mestres têm trazido falsos evangelhos? Evangelhos deturpados. Evangelhos misturados. E por que é complicado? Porque é muito difícil, irmão. É muito difícil você saber qual é o verdadeiro quando você não aprende o verdadeiro. É muito difícil você saber qual é o verdadeiro se você não se debruça na palavra do Senhor. Se você não entende os princípios elementares da sua fé. Quer um exemplo? Quantas pessoas aqui dizem ser cristãs e ao mesmo tempo ser espíritas? E Cristo está nas duas religiões, mas não o Cristo verdadeiro. E por que estão em tantas religiões diferentes? Porque o próprio cristão que se diz cristão não entende os elementos da sua fé. Não sabe no que crê. Não sabe em quem a raiz da sua fé está fundamentada. E ficam pessoas soltas, andando, como diz a palavra, levadas por todo o vento de doutrina, para lá e para cá. Porque não tem a sua fé fundamentada na verdade. Porque, como já foi dito aqui, a verdade ela liberta. Porque a verdade do Senhor ela vai libertar. A palavra do Senhor, ela é a verdade e ela liberta. Olha o apóstolo Paulo colocando todo mundo no mesmo balaio. Se alguém pregar algo diferente, ele vai ser amaldiçoado. Se um anjo descer do céu e pregar um evangelho diferente, que ele seja amaldiçoado. Olha isso. E quantas denominações, quantas igrejas, quantos ministérios, quantos evangelhos são fundamentados em visões de anjo, em palavra daquilo, em profecia daquilo, e quando a gente vai buscar a origem, não tem base bíblica. Será que o mesmo Espírito Santo que fundamentou a sua igreja, que deu palavras aos seus apóstolos, que instruiu toda a Bíblia a falar a verdade, será que ele vai se contradizer? Será que ele vai ser fundamentado ou fundamentar uma igreja que vai contra a sua própria palavra? Não. Por isso que nós precisamos estar fundamentados na palavra do Senhor e por isso o apóstolo Paulo é tão enfático nessa carta. Me admira. Como assim? Vocês aprenderam da minha boca. Ele falou, como eu já vos disse antes, eu repito. Vocês aprenderam da minha boca e por que esqueceram? Por que essas pessoas estão te pervertendo? Você se perverte não somente porque a pessoa está te enganando, mas porque você está sendo enganada. Existe uma responsabilidade de você saber a verdade. E essa carta ela vai nesse intuito. Vai combater esse tipo de gente, esse tipo de pensamento. Essas pessoas que não têm Cristo como seu único Salvador. Professam ter, mas não têm. Dizem ser cristãos, mas não são. Estão dentro da igreja, mas se deixam levar por qualquer pessoa que deturpa o Evangelho. E o apóstolo Paulo, ele combate veementemente isso. Porém, ainda que alguém, nós, ou um anjo do céu, vos pregue algum outro evangelho, além do que vos pregamos, que seja ele amaldiçoado. Ele torna a repetir no verso 9. Como já vos dissemos, digo-vos agora novamente. Ele repete. Se algum homem pregar-vos algum outro evangelho, além do que recebestes, que ele seja amaldiçoado. E eu fico impressionado porque a palavra do Senhor ela é rica em todos os sentidos. Se você tem dúvida em algum tipo de doutrina, a palavra está lá para te orientar. Se você tem dúvida em algum tipo de pregação, a palavra está lá para te orientar. E por que muitas pessoas são enganadas? Duas coisas, irmãos. Primeiro, ignorância bíblica, a maioria das vezes. Segundo, porque preferem ser enganadas e serem levadas pelo seu coração. Por quê? Porque o homem gosta daquilo que te apraz. E me diz aí, o evangelho, vou trazer um exemplo aqui, o evangelho da prosperidade, ele é bom ou ele é ruim? Para quem está ouvindo, é bom você ouvir que vai ficar rico? É bom você ouvir que Deus quer que você seja próspero nessa terra? É bom você ouvir que Deus, ele não quer que seus filhos passem por problemas, por aflições? É bom.
O evangelho da cura, né? É bom você ouvir que Deus ele quer você curado. Que a doença ele é a maldição. Que quando você está travado numa cama, quando você está passando por um problema físico, problema psicológico, é laço do inimigo, porque para Deus, para Cristo, você precisa ser perfeito. É bom, não é? É bom. Não tem como nós lutarmos contra o nosso próprio ego. Não tem como nós olharmos para dentro de nós e querer buscar respostas nas nossas vontades. No nosso ego. Na centralidade do ser humano, como o irmão Frank disse. Porque se nós buscarmos, nós vamos achar. E vamos nos deleitar nisso. E vamos nos desviar felizes. Acreditando que estamos no caminho correto. Acreditando que eu não mereço sofrer, porque eu sou filho do rei. Acreditando que eu não mereço ser pobre, que eu não mereço passar por dificuldade, porque o dono do ouro e da prata é Deus. Né? São as pregações de hoje em dia. Mas percebe, é isso que é pregado no Evangelho? É isso que as cartas do Novo Testamento dizem? É isso que Cristo diz? Não. E por que muita gente é levada a esse erro? Por que existe uma multidão de pessoas querendo ouvir isso? Por essas duas verdades. Não conhecem a Cristo verdadeiramente. E não estudam a palavra do Senhor. São enganadas. Ou, na maioria das vezes, porque buscam a Cristo não por quem Cristo é. Buscam a Deus não por quem Deus é, mas buscam para obter algo. Buscam para ter algo nessa terra, que seja felicidade, que seja cura, que seja dinheiro, que seja qualquer outra coisa. E é essa a verdade. Não é esse o princípio, não é esse o contexto desta carta, mas é o princípio dessa carta. E nós precisamos trazer o princípio. E o apóstolo Paulo ele se coloca como aquela pessoa que pode ser amaldiçoada se pregar dessa forma. Aquele que pode estar sob a maldição de Deus pregando de forma errada. Olha a importância que ele dá à pregação correta. Olha a importância que ele dá ao evangelho genuíno. Pastor, e que evangelho é esse que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele vai discorrer na sua carta, mas de forma resumida. É o evangelho do sangue de Cristo. Ele vai defender que Jesus, ele morreu na cruz uma única vez, e que aquele que crê nele, de forma suficiente, ele é lavado. Não se torna perfeito, porque nós estamos no nosso corpo carnal, mas ele é lavado. E a partir daí ele aprende a andar como cristão. Tropeçando muitas vezes, errando muitas vezes, mas se arrependendo, se santificando, dando frutos, dando boas obras. Esse é o evangelho verdadeiro. E não um evangelho que você necessita colocar Cristo aqui e encher de outras coisas ao lado para ser salvo. Colocar Cristo de um lado e um santo do outro. Colocar Cristo de um lado e suas obras do outro. Colocar Cristo de um lado e aquilo que você pode fazer, seja a sua oferta, seja a sua vida, seja o seu casamento do outro. Não, irmão. Cristo ele pede que você creia. E quando você crê, é porque o Espírito Santo de Deus já atuou no seu coração. E a partir daí existe sim a nossa responsabilidade. A partir daí existe sim a nossa santificação, o nosso caminhar com Cristo. Mas perceba, eu já estou fazendo isso como consequência. Eu já estou caminhando, segurando na mão de Cristo como consequência. Porque Ele já me salvou. Eu não estou fazendo para obter. Eu estou fazendo porque Ele está me levando como alguém que já foi salvo. Então, pastor, você está me dizendo que a partir do momento que eu creio em Cristo eu estou salvo? É isso que a Bíblia diz. Creia em mim, será salvo. E o que eu faço agora? Só manifesta a sua salvação. Só mostre aos outros a sua salvação. Só cresça na graça e no conhecimento. Amadureça. Como diz o apóstolo Paulo, não sejam neófitos, não sejam plantas novas, não sejam pessoas ali que fiquem se amamentando o tempo todo, porque são essas pessoas que são enganadas muitas vezes. Mas cresça cada vez mais no conhecimento. Aprenda do Senhor Jesus. O apóstolo vai continuar no verso 10 dizendo, pois persuado agora a homens ou a Deus? E faz uma pergunta. Acaso eu vou agradar a homens ou a Deus? A minha preocupação é agradar a homens ou agradar a Deus? E essa pergunta tem que trazer para nós, como cristãos, e principalmente para aqueles que lideram, principalmente para o pastor. Por quê? Porque ele está falando contra pastor.
está falando contra pessoas, o contexto aqui, que estão pregando de forma errada. O contexto é o verso 6. Há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho. Mas o apóstolo Paulo está preocupado com esses ou estão preocupados com Deus? O apóstolo Paulo está preocupado com essas pessoas ou está preocupado com a doutrina, com a verdade do Senhor? Ele faz essa pergunta retórica, né? É uma pergunta que eu e você precisamos responder de forma automática. E essa pergunta aqui, irmãos, já traz uma resposta subentendida. Pessoas que pervertem o evangelho agradam a Deus aos homens. Pessoas que querem perverter, que acrescentam, que colocam a mais, que pregam um evangelho diferente, eles estão agradando a homens ou a Deus? Mas aquele que prega de forma verdadeira, ele agrada a homens ou a Deus? Essa é a pergunta que o apóstolo Paulo está dizendo. Pois eu persuado eu agora a homens ou a Deus? E ele faz uma outra pergunta. Eu procuro agradar a homens? Porque se eu procuro agradar a homens, eu posso pregar o evangelho que eu quiser. Se eu, ou nós aqui da igreja, nós quisermos agradar a homens, vamos parar de pregar contra o pecado. Vamos parar de pecar as doutrinas da graça, de pregar. Vamos parar de pregar a doutrina da santificação. Vamos começar a pregar o liberalismo. Vamos começar a pregar aqui ou o legalismo, que as pessoas, na sua mentalidade, acham que fazendo certinho são mais santas. Vamos começar a pregar então a doutrina da graça, que é o evangelho da graça, que todos são salvos pela graça, que não há mais pecadores, que eu posso fazer o que eu quiser. São essas doutrinas que agradam os homens. Vamos pregar uma falsa piedade. Vamos pegar uma doutrina de que eu preciso todos os dias, 3 vezes na semana subir no monte, 3 vezes fazer uma oração para aquilo, 3 vezes no dia fazer aquilo. Porque a partir daí eu trago uma mentalidade de quê? Uma mentalidade de piedade. Eu trago uma falsa mentalidade de que eu estou no controle. Uma falsa consciência de que aquilo que eu estou fazendo está sendo suficiente para me manter santo. E é isso que os judeus faziam. É isso que os judaizantes faziam. E é isso que o apóstolo Paulo combate. Eu procuro agradar a homens? O apóstolo Paulo pergunta. Porque se eu for agradar a homens, eu vou fazer isso. Se eu, pastor Júnior, pastor Rafael, qualquer outra pessoa aqui quiser agradar homens, vamos mudar. Vamos começar a pregar o que é pregado hoje. Vamos começar a pregar prosperidade. Vamos começar a pregar liberalismo, né? A supergraça, graça abundante. Vamos começar a pregar doutrinas que não têm embasamento bíblico. Que como o apóstolo Paulo chama, e nós vamos ver isso, doutrinas de demônios. Pastor, mas doutrina de demônio é muito forte. Fala que Cristo que salva. Sim, meu irmão. Mas tudo aquilo que fala que Cristo que salva, mas tira o mérito, tira a força do sangue de Cristo, tira o poder do sangue de Cristo e faz você acreditar nisso, é doutrina de demônio. Por quê? Porque não é essa doutrina que salva. E tudo aquilo que te desvirtua, tudo aquilo que perverte, tudo aquilo que faz você mudar a rota correta, é doutrina de demônio. Até mesmo aqueles que pregam que Cristo salva, irmão. Até aquelas igrejas que dizem, vem aqui que Jesus vai te salvar. Dá uma oferta, faz isso. Sim, até essas. Porque o intuito ali não é Cristo. O intuito ali não é a verdadeira doutrina. O intuito ali não é arrependimento de pecado. O intuito ali não é pregar sobre os erros que você comete, que eu cometo e precisamos abandonar. O intuito ali é você chegar, acreditar que é um homem abençoado, acreditar que é um homem próspero, acreditar que você é um homem cheio de Deus e voltar para casa com seus pecados, com seus delitos, sem que isso seja tocado. Sem que isso seja tirado do seu coração. Sem que isso seja manifesto. Porque enquanto está escondido contigo, meu irmão, o diabo vai fazer você prosperar. O diabo vai fazer você ter uma vida boa. O diabo vai fazer você ter uma vida cheia de regalias. Mas a partir do momento que você luta contra o seu pecado, vem problemas. A partir do momento que você luta contra aquilo que estava escondido e que o pastor, a Bíblia, o Espírito, te mostra o teu erro, aí você entra em conflito. E quem tem paz quando está em conflito? Quem tem paz quando está com a sua mentalidade lutando contra a sua carnalidade? Quem tem paz quando luta a sua vontade carnal contra o Espírito de Deus? O homem de Deus está em guerra. E não há por que eu pregar bonanças o tempo todo. Não há por que eu pregar que você está em paz com Deus se você tem algo a resolver dentro de você.
E o apóstolo Paulo ele é enfático em dizer: não procuro agradar homens. E essa é a palavra que nós precisamos ter em mente. Eu, você, qualquer outra pessoa que tenha o evangelho verdadeiro, que tenha a oportunidade de conversar com alguém, de falar com alguém, de instruir, né, de forma íntima, eu não procuro agradar pessoas. Eu procuro agradar a Deus. O apóstolo Paulo finaliza aqui dizendo: se eu estivesse ainda tentando, né, agradar aos homens, eu não deveria ser servo de Cristo. No original ele diz assim: se eu quisesse agradar a homens, eu não teria me tornado escravo de Cristo. E por que isso? Porque não tem como você agradar a Deus e aos homens. Não tem como você subir no púlpito e falar verdades de Deus e todos aqui ir felizes para casa com seus pecados nos seus corações, sem ter aquela consciência de que eu preciso abandonar. É preciso, irmãos, como o apóstolo Paulo dizer aqui, eu admiro-me que tão depressa vocês saíram do verdadeiro evangelho. Eu admiro que vocês um dia desses estavam com o primeiro amor, falando que crê em Cristo Jesus, falando que Jesus salva, mas que tão depressa começou a colocá-lo de lado e acreditando nas suas próprias forças, querendo acrescentar algo a mais. Que nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos ficar vigilantes, porque existem dois extremos. Existe o extremo do liberalismo, que é aquele que eu não preciso fazer nada, que eu posso fazer tudo, né? Que a Bíblia diz que eu posso fazer tudo, que a lei da graça me tira de todo mandamento, de todo aquilo que, todo legalismo. Sim, é verdade. Mas perceba que aquele que tem Cristo Jesus, ele vive sob a lei de Cristo. E a lei de Cristo é o Espírito Santo te instruindo na verdade de Deus. E do outro lado tem o legalismo. E o que é o legalismo? É aquelas pessoas que são tão piedosas, que se consideram tão piedosas, que se acham no direito de se salvarem através dos seus atos. Por que fazem isso? Por que fazem aquilo? E há um perigo extremo. Porque o ser humano no seu ego vai se sentir mais santo. Você se considera mais santo por vestir um certo tipo de roupa. Você se considera mais santo por saber mais. Você se considera mais santo por praticar, ir na igreja 3 vezes na semana. Você se considera mais santo por praticar certas coisas. E existem esses dois extremos. Pastor, e como me livrar disso com a palavra do Senhor? Porque na hora que ele tem que exortar, ele exorta. Na hora que ele fala sobre graça, sobre a liberdade de Cristo, ele fala. Mas a liberdade de Cristo, um apóstolo vai dizer assim, vai dizer aqui, é a lei de Cristo. A lei perfeita. Não é a lei de julgo, não é a lei mosaica, mas é uma lei orientada pelo Espírito Santo. Você continua servo. Você só deixou de ser servo do pecado para ser servo de Cristo. Mas são dois reinos. E esses dois reinos têm regras. E essa regra que rege o reino espiritual de Cristo é o Espírito Santo. É a instrução do Espírito Santo a toda a verdade. É o Espírito Santo falando ao seu coração todos os dias. Então perceba como Paulo começa a carta sendo grosso, né? E quando eu falo grosso aqui é sendo firme nas suas palavras. Que do verso 1 ao 10 ele já diz: eu sou o apóstolo verdadeiro e foi o homem que me colocou aqui. E que seja dado glória somente a Deus, não a vocês, como ele vai dizer no verso 5, a quem seja a glória para sempre e sempre. E a gente vai ver ele fazendo esse link no final, dizendo que o homem não tem glória, somente Deus. E ele vai dizer do sangue de Cristo, da ressurreição de Cristo. Ele vai falar: estou admirado com vocês que estão se desviando. Tem pessoas aí dentro pervertendo o evangelho, mas não creiam nesses homens, porque eles são amaldiçoados. E ele ainda dá um parecer sobre isso, né? Ele vai e fala assim: ainda que um anjo, nós ou qualquer outra pessoa, é uma metáfora, é um exagero, dizendo assim, qualquer coisa que venha e pregue de forma diferente, não acredite, irmãos. Por quê? Porque a palavra do Senhor está aí para isso. Para nos instruir. Para ser a lâmpada para os nossos pés. Né? A palavra do Senhor não passa. E ele vai dizer: esses homens precisam ser amaldiçoados, ou que eles sejam amaldiçoados. E eu não procuro agradar a homens. Se eu procurasse agradar a homens, eu não estaria sendo servo de Cristo. E esses pequenos versos aqui trazem umas conclusões para nós finalizarmos. Traz algumas aplicações na nossa vida. Primeiro, tem como uma pessoa se dizer cristão e não estar no verdadeiro evangelho.
Tem como uma pessoa dizer que é cristão, crê em Jesus Cristo, mas na sua prática, no seu estilo de vida, na sua demonstração, ela mostrar que não crê em Cristo como o único Salvador. Tem como. O apóstolo Paulo diz isso aqui, quando ele se admira. Segunda coisa, tem como pessoas dentro da igreja serem enganadas por pessoas dentro da igreja. É isso que diz o verso 7. Ele está escrevendo para uma igreja, falando de pessoas pregando dentro da igreja. Tem como. E como se livrar disso? Sabendo a verdade. Sabendo o verdadeiro evangelho. Porque aí essas pessoas, eles podem até tentar perverter, mas não conseguirão. Porque aí estarão errando somente quem prega e não quem ouve. Porque aí estaria em pecado somente quem está pervertendo e não quem está sendo pervertido. Quem está se enganando. Então tem como, irmãos. Não acredite somente porque é uma igreja que existe uma placa bonita, um púlpito bonito e um pastor bem vestido pregando que é verdade. Examine. Como os bereanos em Atos vão para casa, leia a palavra, examine se aquilo que está sendo dito é verdadeiro. Porque o evangelho é algo sério demais para no último dia você chegar e falar, mas eu não sabia que era assim. O evangelho é sério demais para que no dia do julgamento final você colocar a culpa no seu pastor. Você colocar a culpa no seu mestre, no seu professor. O evangelho é sério demais para você terceirizar a sua crença. Então examine. Outra aplicação que nós temos aqui. Acredite somente na palavra do Senhor. E acredite somente naquilo que a palavra diz. Não acredite em visões. Não acredite em anjos. Não acredite em profecias que não tenham base bíblica. Não acredite em pessoas que chegam a você trazendo um evangelho muito bonito, né, palpável, um evangelho que vai te fazer feliz, mas que não seja bíblico. Acredite na Bíblia. Queira você aceitar o evangelho de Cristo, o evangelho da submissão, o evangelho de que você precisa abandonar o pecado, o evangelho do sofrimento, né, da dualidade, da guerra que nós temos todos os dias, fazendo o bem e o nosso corpo querendo o mal. Prefira isso do que você viver em paz a vida toda dentro de uma igreja, acreditando ser cristão verdadeiro, sem abandonar o seu pecado. Porque perceba, a palavra do Senhor é muito mais pregada a falsos cristãos do que a ímpios. A palavra do joio e do trigo é isso. São pessoas da igreja. Dois tipos de gente. O apóstolo Paulo ele escreve cartas às suas igrejas, exortando mais a igreja. Escreve cartas às comunidades cristãs, exortando essas pessoas. Então, leia a palavra do Senhor. Aprenda da palavra do Senhor. Se fundamente na palavra do Senhor para você não ser enganado. E outro ensinamento que nós podemos tirar aqui nessa noite. Não tente agradar os homens com a palavra do Senhor. Muito difícil, irmãos, você falar uma verdade espiritual para uma pessoa carnal e essa pessoa carnal ficar feliz. Porque essa pessoa carnal ou ela vai ficar com raiva de você. Porque ela não vai entender o que você está dizendo. Ou você vai ter que se tornar carnal e falar o que ela quer ouvir. Mas perceba, não agrade a homens. Não tente levar um evangelho palpável, legal, bonito, atraente aos homens. Se você sabe que aquele evangelho é mentiroso. Se você sabe que aquele evangelho é deturpado. Porque aí você estará se colocando no papel do verso 6, ou do verso 7. Você será a pessoa que perverte. Você será a pessoa que não leva a verdade. E o amor de Cristo é esse. O amor de Deus é você falar a verdade. É você fazer a verdade na prática, independentemente se essa verdade vai doer. Lógico, com sabedoria, no momento certo, com amor, com mansidão, mas não deixe de falar a verdade. Porque essa retórica que o apóstolo Paulo faz aqui, eu procuro agradar homens por acaso? Acaso eu estou procurando agradar a Deus ou aos homens? Porque se eu me agrado, se a minha vontade, se eu estou fazendo aqui, se a minha pregação é para agradar aos homens, então eu não sou servo de Cristo. Então, que a gente precise tomar cuidado em relação a isso. Não só quem prega, mas principalmente quem está ouvindo. Porque a gente vai ver mais para frente, essa carta não é escrita somente para pessoas que estão pregando, mas para pessoas que estão ouvindo, acreditando em quem prega de forma errada. Nós vamos aprender muito nessa carta.
mas que essas verdades ficam intrínsecas no nosso coração. Que a gente vai ver que essa carta ela vai trazer a fundamentação da fé em Cristo. É somente Cristo, não é outro evangelho. Somente Ele que salva. E quando Ele quer salvar alguém, Ele salva. Quando Ele chama alguém, essa pessoa vai. Quando Ele toca no coração, a pessoa se arrepende. Porque quando Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, existe mudança verdadeira. E é esse o evangelho que o apóstolo Paulo vai pregar. Nos versos adiante nós vamos ver isso. Amém? Que Deus possa abrir a nossa mente, o nosso coração para essa verdade. Que todas as vezes que nós formos pregar, ou ouvir uma pregação, que a gente tenha essa pergunta na cabeça. Ou essa retórica na cabeça. Se um evangelho não é de acordo com a palavra de Deus, que ele seja amaldiçoado. Se aquela pessoa está pregando para agradar a homens, que ele seja amaldiçoado. Porque o verdadeiro evangelho, ele dói. O verdadeiro evangelho, ele mostra. Ele tira você das trevas e leva para a luz. E na luz você enxerga os seus erros. E não é bom. Quem é que quer ver que está errado? Quem é que gosta de enxergar os seus erros, os seus defeitos? Mas é esse o evangelho que salva. Esse é o evangelho da reconciliação com Deus, da santificação. Porque através da luz você enxerga os seus erros. E vendo os seus erros, você os abandona. Não tem como você abandonar um erro que está camuflado no seu coração. Nem você enxerga. Então que esse evangelho, essa palavra, que essa carta possa nos abrir essa mente. Para a gente crer no evangelho de Cristo. E que não acrescente nada mais a ele. Somente ele é suficiente para a nossa salvação. Amém? Convido o grupo de louvor e logo em seguida nós vamos dar sequência à ceia do Senhor. Boa noite, irmãos, graça e paz. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recurso. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, e como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço
que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recurso. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recurso. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quando lhe falta tudo. Agradecemos a oportunidade. Amém, glória a Deus. Pedir para o irmão Frank, pastor Júnior, para distribuir, para nós refletirmos e entender que o que a gente vai fazer aqui não somente é uma lembrança, mas principalmente uma ordenança do Senhor. Ele diz que todas as vezes que nós fizermos, nós comermos, nós bebermos, que a gente vai lembrar que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele vai voltar. E quando Ele voltar não haverá mais isso. Nós vamos ceiar com Ele no céu. Então isso aqui nos lembra da morte, nos lembra do sacrifício, nos lembra que Ele é suficiente, nos lembra que Ele é o autor da nossa fé. E é importante nós entendermos isso, porque ao fazermos isso nós concordamos, nós entendemos e concordamos que Ele está voltando e que nós estamos esperando. Nós estamos o obedecendo e o esperando da forma que Ele pediu. Amém? Se os irmãos puderem entregar. Mas já que nos comprou e agora nos convida a cear, com celestial maná que de graça a Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém. Glória a Deus. Todos ficarem em pé. Vamos, a partir desse momento, nos conscientizar desse momento, que não é somente uma comunhão, mas principalmente uma obediência, né? À sua morte, à sua ressurreição, obediência a Cristo, à sua palavra. E a palavra do Senhor é muito clara. Ela não diz quantas vezes nós devemos fazer isso, mas ela diz que todas as vezes que fizermos, que venha
à nossa mente o que isso significa, né? E eu vou ler aqui a passagem, logo em seguida nós vamos orar e vamos ceiar. A palavra do Senhor diz assim, em 1 Coríntios: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira também, ele tomou o cálice, depois de ceiar, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, vocês proclamam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer homem que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Senhor Pai Santo, Deus Eterno, estamos aqui como filhos, como servos, para te obedecer, para te honrar. E sabemos, Senhor, dessa ordenança que o Senhor nos deixou até que o Senhor venha. Sabemos que isso aqui não é somente um momento de comunhão, mas principalmente um momento de obediência. Um momento onde nós podemos manifestar a nossa fé, manifestar no que cremos, manifestar que estamos aguardando o Senhor descer dos céus. Então que esse corpo, que esse sangue possa nos nutrir, não só fisicamente, mas principalmente espiritual. Que o Senhor possa nos dar a fé, nos dar a força que precisamos, nos capacitar com o teu Espírito, que o Senhor possa nos dar sabedoria, discernimento e que possa nos manter andando nos teus caminhos. Que a tua palavra seja viva e eficaz no nosso coração e na nossa mente, para que nós todos os dias possamos guardar, e não somente guardar, mas também praticar. Nós sejamos, Senhor, teus filhos, mas filhos obedientes. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podemos ceiar. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu
na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Agradecemos a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Amém. Meus queridos, a palavra de Deus, no final do Salmo 2, ele passa instrução importante e eu gostaria só de compartilhar essas instruções que o próprio Senhor passa para cada um de nós. Ele diz assim: servi ao Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que ele não se ire e pereçais no caminho, porque em breve sua ira se inflamará. Abençoados são todos aqueles que põem sua confiança nele. Cristo é suficiente. Ele é a nossa fonte de segurança. Cristo é a nossa salvação, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que Deus abençoe, pastor Marconel, a palavra certeira, abençoada, uma palavra muito instrutiva para os dias atuais, onde nós vemos tantas distorções da verdade de Deus. Que Deus abençoe e multiplique. Nós já estamos encerrando. Antes de encerrar, eu gostaria de convidar os que estão assistindo aí nas redes sociais, convidar cada um presente, agradecer aos visitantes que estão aqui conosco, que Deus abençoe, e avisar que todos os domingos, às 18 horas, estamos aqui reunidos para cultuar o nome do Senhor, para buscar a sua presença, para buscar instrução na sua palavra, para glorificar e estarmos em comunhão com Deus e uns com os outros. E nas quintas-feiras, às 20 horas, estamos aqui reunidos também para estudo da palavra. O pastor Rafael tem feito estudo no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus, um estudo expositivo, um estudo onde nós temos a oportunidade de aprender versículo a versículo o que Deus tem para nos ensinar. Estejam todos convidados, participem, realmente tem sido uma bênção e é um estudo onde nós podemos participar, tirar nossas dúvidas, fazer perguntas e é muito instrutivo, né? Então, toda quinta-feira, às 20 horas, estudo expositivo da palavra e aos domingos, às 19 horas, aqui na quadra 10, lote 15, é isso mesmo, lote 15, no setor oeste do Gama, ao lado do centro de imagem do Gama, na avenida principal, não tem erro. Que Deus abençoe a cada um. Nós vamos encerrar orando, lembrando também de colocar em nossas orações pelo povo do Rio Grande do Sul, os nossos irmãos que têm passado por aquela tragédia, né? Um estado praticamente inteiro debaixo de água. A gente tem visto nas redes de comunicação o que os nossos irmãos têm passado ali. Eu acho que por mais que a gente imagine, nós ainda não sabemos de fato quão difícil é a situação daquele povo. Então nós precisamos estar orando, intercedendo por aqueles irmãos e na medida do possível também contribuindo, né? Então vamos ficar de pé, vamos orar, vamos encerrar o nosso culto e vamos orar por esses irmãos também.
Amém? Oremos. Querido Deus, eterno Pai, em Tua presença nós glorificamos o Teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, por este culto que nós tivemos a oportunidade de participar, de cultuar ao Senhor, de estarmos juntos aqui, ouvindo a Tua palavra, sendo edificados pelas Tuas verdades. Nós te pedimos, ó Deus, que nós possamos colocar em prática, não entrar num ouvido e sair no outro, mas colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da Tua palavra, na instrumentalidade de cada pastor que está aqui à frente do ministério. Nós também te pedimos a Deus, de maneira especial, colocando diante da Tua presença, pela vida de cada pessoa que está ali naquela situação no Rio Grande do Sul, passando por tantas dificuldades, diante de uma tragédia, de uma calamidade nunca vista antes. Nós intercedemos pela vida de cada uma daquelas pessoas, ó Deus, que Tu possa trazer o suprimento, que Tu possa trazer o bálsamo, que Tu possa trazer, ó Deus, um refrigério na vida daqueles que perderam seus entes queridos, naqueles que perderam seus bens, que o Senhor dê força, que o Senhor possa sustentar com fé, que possa também servir, ó Deus, para abrir os olhos de cada um de nós, quão frágeis somos, quão frágeis nós somos e não podemos nos sustentar diante de qualquer situação, que somente o Senhor é o nosso porto seguro, que somente o Senhor é a nossa rocha, somente o Senhor é quem pode nos sustentar em todas as circunstâncias. Nós te pedimos, a Deus, que o Senhor visite neste momento cada uma daquelas pessoas, que o Senhor também fortaleça cada uma das pessoas que estão ali para socorrer, cada uma das pessoas que estão ali, ó Deus, para ajudar, que nós possamos, ó Deus, estar intercedendo, que nós possamos também, ó Deus, estar colaborando na medida do possível. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conceda uma semana abençoada, que o Senhor possa nos direcionar os nossos passos. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos guardar do mal, que o Senhor possa nos dar sabedoria nas nossas atitudes e que o nosso proceder seja para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa cada família aqui representada e que o Senhor esteja conosco todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Está encerrado. Tenha uma semana abençoada.